Bom, pessoal, uma divagação, uma digressão. Prestem atenção. A teoria da dupla garantia veio como praticamente uma exculpante, uma excludente de responsabilidade civil. Isso ainda nem está sendo falado no campo do direito, é algo que de fato não passa de uma digressão. Por que eu estou querendo falar isso? Por que eu estou trazendo esse assunto? Hoje, via teoria da dupla garantia já pormenorizada, consolidada pelo STF, o que vai acontecer? O médico que tem vínculo público não será mais condenado. Exclusivamente o Estado será condenado quando da prática de um erro médico. Tá, no primeiro momento, eu até tenho um vídeo que eu já elaborei mais sobre o tema hoje é outro, mas deriva desse. Na prática, o que vai acontecer? O médico não vai mais precisar pagar a indenização, o Estado que vai pagar a indenização. Só que o Estado, no plano da prática, no plano da realização do crédito, demora muito. Inclusive, a depender do valor da indenização, entra para precatório e aí esquece, aí nós estamos falando de década ou mais. Então nós vamos passar por um momento de total impunidade pelo erro. E não estou aqui a fazer juízo de culpabilidade. Nós estamos falando da proteção do direito à vida e ou à saúde, que está sendo totalmente mitigado, porque o Estado mal se responsabiliza em dar segurança, educação e saúde, quanto menos, ou quanto mais, em indenizar aquele que foi afetado pelo Estado. Então, partindo de uma pauta, de um pressuposto de raciocínio, a questão é essa. E o que vai começar a acontecer? Porque os advogados vão trabalhar no sentido de criar novas teses de responsabilização, partindo do ponto que aquele que causou dano a outrem deve se responsabilizar. Então, eu imagino que o futuro vai trabalhar com o médico sendo responsabilizado, primeiro no plano criminal, quando da prática, e depois, em razão de uma possível condenação criminal, em âmbito civil, tá? Vamos fazer uma digressão? Existem dois institutos de direito penal que são muito discutidos, muito trabalhados na graduação, também na prática, que é o dolo eventual e a culpa consciente. Então, assim, do que você está falando, Maia? Aqui a gente está falando de habilidade e de assunção de risco. O risco que eu assumo a tratar um paciente ou em tratar um paciente, perfeito? Então, aquele médico que tem uma indiferença, faz pouco caso, isso vai ser mensurado no tipo de erro. Se ele é grosseiro ou se ele é um erro que de fato é aceitável. Sabemos que, por exemplo, uma cirurgia de menisco tem ali X% de probabilidade de infecção ou de um joelho não ficar bom, ou o percentual de uma cirurgia torácica, de um aneurisma de aorta, enfim, cada procedimento em especial tem uma taxa, via medicina baseada em evidência, tem uma probabilidade de sucesso e de insucesso. A partir do momento que o erro é grosseiro demais, aí nós vamos trabalhar com esses dois institutos de ordem penal. Então, o dolo consciente, o que acontece? O agente, que no caso é o médico, ele assume o risco de produzir o resultado, com indiferença e descaso. Entendeu? Ele não está nem aí. Isso vai acontecer quando, por exemplo, é para tratar ali um infarto que veio a ser tratado como labirintite. É uma cirurgia da perna direita que foi feita na perna esquerda. Então houve ali algo totalmente impróprio, totalmente descabido. Já a culpa consciente é diferente porque o agente, que no caso aqui no nosso estudo é o médico, ele tem total confiança na sua habilidade, mas que venha a errar. Ele tem ciência que não vai errar, mas erra. Então ele acredita sinceramente que o resultado não será alcançado, mas ele vem a ser
alcançado. Mas isso já acontece raramente quando há, né, casos notórios, casos de amplo conhecimento público. Eu já vi isso em processos de erro médico quando são apurados na ordem criminal. Estamos deixando claro aqui que o assunto é criminal e que não passa de uma digressão, tá? Agora, isso no cotidiano não é habitual, é muito raro. Porém, com a ausência de responsabilização no plano civil, forçoso crer, eu aposto que esses institutos serão mais utilizados em uma apuração criminal e advogados trabalharão no sentido de fortalecer, de dar robustez a essa tese, tá bom? Por quê? Porque quando eu tenho uma condenação na órbita penal, né, em campo criminal, eu posso me valer de uma indenização civil em decorrência daquela condenação criminal, tá? Chama ação civil ex delito. Então a gente consegue, mesmo o médico não sendo condenado lá em virtude dessa decisão do STF, sendo condenado aqui no criminal, a gente consegue puxar essa questão da culpabilidade médica. Agora, o maior problema acerca dessa decisão e doutor, doutora, presta bem atenção que isso vai dar muito pano para manga. Quando eu entro com uma ação contra o Estado, discutindo a culpa de um agente público, que no nosso estudo é o médico, eu tenho uma maior facilidade para trabalhar na acusação. Para eu não perder tempo, e também eu sei que para vocês não é interessante discutir culpa, né, responsabilidade objetiva e subjetiva, então eu tenho uma maior facilidade. Só que eu parto de um ponto que, como eu não preciso provar a culpa do médico porque eu litigo contra o Estado, mas esse médico vai ser falado nesse processo, a conduta dele vai ser trabalhada nesse processo, a culpa do médico não vai ser mensurada, demonstrada corretamente, e se for, o médico não vai poder exercer o direito de defesa, porque ele não é parte mais nesse processo. Eu não processo mais o médico, eu processo só o Estado. Na prática, levei minha mãe, minha irmã, meu filho, minha esposa, ou eu fui ao médico, cometeu-se aqui um erro médico nefasto, tá? Fulano veio a óbito. Quem que eu vou processar? Esse vínculo do médico é o quê? Municipal, estadual ou federal? Municipal, vou processar a prefeitura. Eu vou discutir a culpa do médico no processo? Sim, mas o médico vai ter o direito de defesa? Não. Por quê? Porque ele não é parte do processo em virtude da teoria da dupla garantia. Não discutindo, o médico não discutindo a sua defesa, não exercendo esse direito de contraditório e ampla defesa, ele pode ser condenado a pagar depois em ação de regresso do próprio Estado, no caso a Prefeitura. Por quê? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal diz que o Estado responde objetivamente pelos erros e danos causados pelos seus agentes, porém, cabendo ação de regresso. O que é ação de regresso? Eu, Prefeitura, fui condenada em razão da ação do médico X a indenizar uma família em R$200 mil. Então eu vou agir em regresso, eu vou processar esse médico para pegar esse dinheiro de volta. Só que perceba, o médico não se defendeu aqui. Isso vai dar muito pano para manga, vai dar muita conversa. O STF não percebeu que esse problema vai acontecer e, mais uma vez, como é típico, né, do STF, joga o problema nas costas da sociedade e, nessa ocasião em especial, nós temos as duas pontas, né, os dois cabos da corda com problema. Primeiro, a sociedade, que vai padecer com esse problema e vai demorar anos, anos e anos para receber. Evidentemente que dinheiro nenhum suplanta, né, a perda de um ente, né, a morte de uma pessoa amada. Porém, é no mínimo o necessário para que haja um mínimo de justiça.
De outra ponta, o médico, não podendo debater a sua defesa, exercer o seu direito de defesa, postular nesse processo, poderá ter que indenizar o Estado em ação de regresso. E o pior, a última questão aqui, é que essa ação de regresso, em virtude do desembolso posterior, nesse longo processo, ela vem com juros e correção. E quando ela entrar contra o médico, ela que eu quero dizer é a fazenda pública, ele vai ter que indenizar com duas correções. Uma do primeiro processo, que foi a indenização em decorrência do erro médico, onde o Estado foi condenado. A segunda é do próprio processo do Estado contra o médico, aquele que eu falei agora há pouco de regresso, que será condenado porque essa ação de regresso sequer há a chance dele debater a sua culpa ou exercer o seu direito de defesa. O que se trata nessa ação é exclusivamente o rombo, o prejuízo ao erário. Então veja bem, tratamos de vários institutos de uma divagação rápida. Falamos aqui de direito civil e responsabilidade civil, direito penal, institutos do dolo eventual e da culpa consciente, direito constitucional e, como guarda-chuva central, como também o escopo precípio do canal, direito médico. Beleza pura? Essa é para raciocinar aí um mês. A gente se vê.